no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 69. Evangelho segundo Mateus, em seu capítulo 26. Leitura a partir do versículo 69. Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Eu lerei a partir do versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deitaram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é fogo consumidor, a tua palavra penetra no mais profundo do nosso ser, é capaz de dividir juntas e medulas, é espada cortante, é aquela que pode discernir os nossos pensamentos. A tua palavra nos convida constantemente a olharmos para dentro de nós, guiados por esta palavra tua, para avaliarmos, para medirmos, para examinarmos, para esquadrinharmos o nosso coração. Coração que é tinhoso, coração que muitas vezes se ensoberbece, coração que muitas vezes vai se fechando na insensibilidade do ser humano. Mas a tua palavra
ela é poderosa para destruir nós e sofismas, para levar cativo qualquer pensamento e para transformar corações de pedras em corações de carne. Tu, Pai bendito, de uma forma ou outra, decidiu revelar-se através da Tua palavra. E através da Tua palavra que também conhecemos quem Tu és. E também conhecemos a Tua vontade para a nossa vida. E aqui está a Tua igreja, reunida por Ti mesmo, diante do Teu altar. E aqui nós estamos com uma expectativa. O nosso coração está aguardando a Tua palavra. Então fale ao nosso coração, ó Espírito Santo de Deus, e traz entendimento a cada um de nós nessa noite, e edifica-nos em o nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, como foi mencionado já no início do culto, o pastor Leonardo faz referência no início, na abertura do culto, de uma data tão significativa, de uma data tão importante, que muitas vezes se confunde, se mistura e se perde em virtude de algumas outras ideias que perambulam e que ficam por aí, rodando e rodeando a nossa mente e o nosso coração, e muitas vezes não apenas ronda, encontra guarida, encontra lugar, e vai gerando alguma coisa estranha com relação àquilo que foi feito no passado, que não deveria ser esquecido, nem tampouco abandonado, mas o pastor Leonardo nos faz lembrar de algo muito significativo. Ele pontua o hino Castelo Forte, que faz referência a um homem que foi tomado por Deus, separado por Deus para fazer algo muito maior do que ele imaginava ou do que ele pensava, porque inicialmente a sua vontade era tão somente de convidar aqueles que assim desejassem a um diálogo, a uma conversa. Essa era a sua intenção primária, esse era o seu desejo, de chamar a quem assim desejasse para uma conversa, para um refletir, para um pensar, principalmente acerca do rumo do coração, do rumo da mente, porque há uma convenção acerca da Idade Média, que diz a idade das trevas, em virtude da falta da palavra de Deus. Então Martinho Lutero convida quem assim desejasse, para uma conversa, para um pensar, para um refletir, mas não de palavra humana, não de sabedoria humana, mas de um pensar e de um refletir a partir da própria palavra de Deus, que estranhamente havia sido deixada de lado, havia sido abandonada, nem era acessível, e nem tampouco estava na mão do povo, e aí vem logo um desejo, não por vontade do Martinho Lutero, mas por vontade do próprio Deus, que nunca desejou deixar-nos na ignorância, mas Deus sempre desejou levar-nos ao conhecimento, ao entendimento, à clareza, e aquilo que era trevas é inundado pela luz que ilumina, que é lâmpada, que traz conhecimento, que traz salvação acima de tudo. Mas, irmãs e irmãos, a história registra muitos fatos e muitos acontecimentos. Corria o mês de março, em especial o dia 15 de março, de 44 antes de Cristo. E o imperador Júlio César é convidado para participar de uma assembleia, para participar de uma reunião. E ele então vai ao Senado. E quando está no Senado, ele é surpreendido por algo que ele não imaginava, por algo que ele não esperava.
Os outros senadores estavam todos preparados, cada um com a sua faca, com o seu cutelo, com a sua lâmina perfurante. E ele então é alvo de uma tocaia, de uma traição, de um levante, e ele é morto, assassinado em pleno Senado. Há muitas conjecturas com relação àquilo que é dito e àquilo que é falado. William Shakespeare, quando vai narrar esse fato, ele diz que houve um balbuciar de uma frase, muito questionável, mas de forma poética, dramática. William Shakespeare diz que, no momento do último suspiro, o Júlio César olha para trás e diz: até tu, meu filho Brutus, até tu me traístes. Irmãs e irmãos, a história da humanidade, da qual todos nós fazemos parte, vez ou outra nos coloca diante de algumas surpresas. E parece-me que um bom exemplo para falarmos da vida é falarmos do pêndulo. O pêndulo tem um movimento interessante, um movimento que vai para lá e vai para cá. Um movimento que não é apenas movimento, mas que nos comunica algo. E pensando nesse movimento do pêndulo, quando eu vou à Escritura Sagrada, eu encontro esse movimento entre duas ou mais partes. O texto lido nos fala de Jesus, mas também nos fala de Pedro, e também nos fala de Judas, e nos coloca diante de duas atitudes pendulares. Um movimento que se estabelece a partir da pessoa de Jesus. Pedro movimenta-se de uma forma, Judas movimenta-se de outra. E aí, pensando nesse movimento, e pensando naquilo que é feito, e pensando naquilo que é resultado do que é feito, eu gostaria de conversar rapidamente, à luz da reforma, à luz desse texto, sobre o que escolhemos fazer. O que escolhemos fazer? Sim, porque o tempo todo fazemos escolhas. E a pergunta para a gente pensar hoje é: o que escolhemos fazer depois que aquilo que era pensado foi feito? E aí, o que foi feito está feito, passível de avaliação, passível de crítica, passível de exame. E agora, o que fazer? O que escolher fazer após a realização, após o feito, após o acontecido? O que fazer? Irmãs e irmãos, é interessante porque esse movimento pendular, ele acompanha a Bíblia, ele acompanha a Escritura Sagrada. E é muito interessante, entre as partes, quando vamos ao livro de Gênesis, está lá esse movimento pendular, e encontramos dois, que foram chamados por Deus para prestar culto, receberam toda a orientação de Deus para prestar culto, sabiam, inclusive, como prestar culto, e os dois escolheram fazer, e fizeram. Estou falando daqueles dois irmãos, irmãos de sangue, nascidos daquele primeiro casal, Adão e Eva. E no dia do culto, no dia da celebração, no dia da adoração, os adoradores se aproximam do altar, cada um com a sua oferta, cada um com a sua escolha, cada um escolher a fazer. E aí a Bíblia nos diz que Abel traz do fruto da terra,
Caim traz do fruto da terra. Caim traz do fruto do seu esforço, do seu trabalho, da sua fadiga, da sua intenção, da sua vontade, do seu querer, conforme a sua vontade. E a Bíblia nos diz que Abel escolhe trazer das primícias do seu rebanho. Traz das primícias do seu rebanho. E parece-me que no momento em que os dois estão diante do altar, parece-me que Caim dá uma olhadinha para o lado e começa a prestar atenção naquilo que Abel traz. E parece-me que, ainda que não esteja no texto, mas parece-me que pairava no coração de Caim alguma coisa estranha ao observar a oferta de Abel, seu irmão. Mas aí a Bíblia nos diz que Deus aceita e recebe a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. O que escolhemos fazer, irmãs e irmãos? Caim escolhera fazer o que quis. Abel escolhera fazer também o que quis. Porém, Abel é aceito, Caim é rejeitado. Aí esse pêndulo movimenta-se um pouco mais. Daremos um salto agora. Vamos ao Novo Testamento. E aí o Senhor Jesus nos coloca diante de uma casa, onde tem uma família, temos um pai e temos 2 irmãos, um mais novo e um mais velho, que também escolheram fazer. Também tomaram escolhas. Interessante a escolha de cada um desses 2 irmãos. Irmãos de sangue, contados na parábola, que está dentro de um contexto, de um pêndulo que se movimenta a partir de escolhas que são feitas. E é muito interessante aquilo que um faz e que o outro faz. E muito mais aquilo que é observado após a escolha feita. E aí conhecemos a história do que o mais novo faz e do que o mais velho faz. O que escolhemos fazer? O que temos escolhido na caminhada da vida? E aí, irmãs e irmãos, chegamos a Mateus, no capítulo 26, o texto que lemos. Do 69, entrando pelo capítulo 27. Encontramos 2 irmãos, que não são irmãos de sangue. Não são irmãos de sangue, mas são irmãos de caminhada. São irmãos de uma família que caminhava com Jesus. 2 irmãos, Pedro, Judas. Conhecemos a história. Sabemos o que Pedro fez e o que Judas também fez. O texto que nós lemos conta-nos a história de que Pedro nega. Pedro escolheu fazer e negou. Escolheu negar. E o texto continua. O texto diz que Judas arquitetou, planejou toda a traição. Escolheu fazer toda a traição. Aí o texto nos diz que quando vem a informação que Jesus está preso, o texto diz que ele é tomado pelo remorso.
E aí então ele procura as autoridades religiosas e diz: olha, eu traí, está isso no texto, eu traí sangue inocente. E aí as autoridades dizem: olha, nós não temos nada a ver com isso é problema seu. O que escolhemos fazer depois que as coisas estão feitas? O que nós temos escolhido fazer depois que as coisas estão feitas, como foram feitas? As consequências aconteceram, tudo aconteceu. E agora, o que escolhemos fazer? Abel escolheu, Caim escolheu, os dois contados por Jesus na parábola escolheram fazer. E aí, em Mateus capítulo 26, 27, encontramos Pedro, encontramos Judas, que escolheram fazer. Mas aí a Bíblia nos diz que após ter feito a negação, Pedro chora amargamente. A Bíblia diz que depois da consciência do que Judas havia feito, ele saiu e enforcou-se. O que escolhemos fazer depois que as coisas estão feitas? Depois que tudo aconteceu? Depois que tudo que fiz, como fiz e pelas razões que fiz, o que eu faço agora? O que eu faço agora? As coisas aconteceram. Eu escolhi fazer. Eu decidi fazer do jeito que decidi fazer. E agora, o que fazer? Irmãs e irmãos, quando olhamos para a reforma, só há uma saída, e só há um caminho, e só há uma solução. Esses dois homens erraram, fizeram escolhas e erraram. Estão vivendo as consequências. Mas sabe o que diferencia esses dois homens, Pedro e Judas? Algo que, vez ou outra, está rodando e rodeando as nossas vidas. Justiça própria. Justiça feita com as próprias mãos. Quando olhamos para a reforma, um dos pilares da reforma, uma das sustentações da reforma, não é o asseverar da justiça própria, mas da justiça segundo a graça de Deus. Judas, depois que faz tudo o que faz, e escolhe fazer tudo o que fez, olha para si e não vê possibilidade. E aí então ele toma a justiça própria nas suas mãos e diz: vou me suicidar, vou me matar, vou resolver a situação com as minhas próprias mãos. E o fez, porque ele, segundo o texto, ele saiu, jogou as moedas, saiu e se esborracha em Alcedama, naquele campo de sangue. Justiça própria, justiça feita com as próprias mãos, como se essa fosse a saída e como se essa fosse a solução. Mas Pedro não. Pedro faz diferente. Pedro olha para si, Pedro olha para tudo o que fez e como fez, percebe que foi participante de toda a trama que levou, porque ele também agiu erroneamente. Estava feito. Mas, diferentemente
de agir com uma justiça própria, ele recorreu à graça de Deus. A graça que cura, a graça que perdoa, a graça que restaura, a graça que renova, a graça que traz esperança, a graça que nos dá novas oportunidades e que nos traz uma nova chance. Pedro não agiu e nem caminhou pela via da justiça própria. Pedro foi pelo caminho da graça. Irmãs e irmãos, o que escolhemos fazer quando as coisas estão feitas e quando as consequências estão diante de nós? Qual caminho iremos tomar? O caminho da justiça própria e de resolver conforme a nossa própria vontade, conforme o nosso querer, conforme a nossa própria mão, a nossa própria força? Ou vamos nos render diante daquele que tem a autoridade e o poder de nos reencontrar e de dizer o que Pedro ouviu um tempo depois, no mar da Galileia, lá em Tiberíades, na beira da praia, encontra-se com Jesus, é perdoado, aceita o perdão e começa uma nova história, começa uma nova caminhada, começa uma nova vida, porque é isso que a graça de Deus nos faz. Justiça própria nos mata, a graça de Deus traz vida, restauração, esperança, vida nova. Uma das belíssimas mensagens da reforma não é a graça que o homem tenta construir a partir das suas próprias intenções, da sua própria vontade e do seu próprio querer. Caim tentou caminhar com Deus, oferecendo algo conforme a sua própria vontade e conforme o seu próprio querer. Deus disse: essa oferta eu não aceito. Abel derramou sangue, porque Abel entendeu que para a remissão de pecados, o que vale é derramamento de sangue. É o justo morrendo pelo injusto. É render-se diante da impossibilidade de fazermos qualquer coisa para termos o perdão, a restauração e a renovação. Somente aquele que tem o poder de fazê-lo e que quer fazer é capaz de nos receber e de nos cobrir com o seu sangue, de perdoar os nossos pecados, de entender, inclusive, aquilo que fazemos e de nos dar a oportunidade de começarmos uma nova caminhada. O que escolhemos fazer? Vamos esconder ou vamos resolver? Vamos fazer de conta ou vamos encarar de frente? Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, diz: aquele que esconde suas transgressões, jamais prosperará. Aquele que esconde, ou que tenta esconder, que não quer tratar, que não quer resolver, que não quer colocar diante da luz, mas que quer andar nas trevas, não vai prosperar. Quem quer andar com justiça própria, não vai prosperar, não vai à frente, não vai ter vida, não vai ter salvação, porque a salvação não é mérito, não é no meu fazer e no meu acontecer ou no meu realizar. Assim pensaram muitos que a salvação poderia ser alcançada por ações humanas. Eu não sei o que passa na cabeça de Judas,
Não quero entrar aqui no mérito da questão, ele é o filho da perdição, mas ele tomou uma decisão, e a decisão foi agir com justiça própria. Eu vou me sentenciar, eu vou fazer algo para resolver aquilo que eu fiz. Temos a opção da confissão, temos a opção da rendição, temos a opção de prostrar-nos diante daquele que tem o poder de nos ouvir e de permitir uma nova caminhada. Irmãs e irmãos, o apóstolo Paulo, que escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que fazer quando está feito? Quando as consequências chegaram, quando eu estou vivendo algo que está me apertando a alma, que está me trazendo algum tipo de incômodo, algum tipo de conflito, me angustia, me perturba, porque eu sei que de alguma forma eu errei, eu falhei, e agora o que fazer? Carregar pesos, cortar-me com lanças, realizar isto ou aquilo outro? Não, não é isso que a Bíblia ensina, não é assim que a palavra nos orienta. O que a palavra nos orienta é seguirmos pelo caminho da confissão. Se nos arrependermos sinceramente e colocarmos diante de Deus a nossa vida, João no capítulo 1, no versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se é condição, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é o advogado que nos representa. Então, falar da reforma é falar da renúncia da justiça própria para vivermos a justiça que procede da cruz de Jesus. Independentemente do que você tenha feito, independentemente de como esteja o teu coração, independentemente das consequências que você está vivendo, eu quero te dizer que você tem um Deus, que é Deus de misericórdia, é Deus de graça, é Deus de restauração. Não tente fazer, apenas se renda e se prostre e se entregue à graça bendita de Jesus. Porque a graça de Jesus é poderosa para nos restaurar e para nos permitir vivermos uma nova vida e uma nova caminhada. A questão é: o que eu vou fazer? O que eu vou escolher? Quem segue pelo caminho da justiça própria é porque o coração se tornou pedrado. Pedrado. Mas a graça de Jesus tem o poder de enternecer, ou seja, de amolecer o nosso coração e de transformar o nosso coração em um coração sensível, que nós não temos poder algum em nós de gerarmos salvação ou de fazermos qualquer coisa para recebermos a salvação, porque a salvação é de graça em Cristo Jesus. Renda-se à graça de Jesus. Não tente fazer por vontade própria, nem pelo teu querer, porque o caminho da justiça própria é o caminho da morte, da perdição e da condenação.
Falar da reforma é anunciar que nós temos a graça de Jesus, que traz sobre nós o perdão, que cancela pecados e que nos dá a certeza da salvação. Façamos como Pedro. Se for necessário chorar, choremos. Se for necessário confessar, confessemos. Se for necessário admitir, vamos todos admitir. Não há bem nenhum em mim e em você. Não há poder nenhum em mim e em você que possa produzir ou nos conduzir a uma vida de salvação. Quem nos salva, quem nos restaura, quem nos dá vida eterna é a graça de Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãs e irmãos? Existe uma doença chamada pedrado. Essa doença é uma doença micótica que acontece em algumas macieiras, pereiras, nespereiras e outras. Ela vai necrosando folhas e vai necrosando o fruto. A justiça própria, ela vai necrosando, ela vai empedrando o nosso coração. Não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. O que nós queremos ter? Um coração enternecido, amolecido e conduzido pela graça de Deus, na pessoa de Jesus, ou nós queremos caminhar pela vida, resolvendo as coisas conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, e achando que assim teremos o favor de Deus. Isso é ter um coração pedrado. Isso não alegra e nem agrada o coração de Deus. A graça de Jesus é um presente imerecido, mas que quando é recebido, traz uma transformação, e quem já a experimentou, pode testemunhar, e pode anunciar, e pode dizer, que algo novo aconteceu. Aleluia. Que sejamos nós, nesse aniversário da reforma, 499 anos, de um homem que foi levantado por Deus, para anunciar ao mundo, que quem nos salva, é a graça de Jesus, é a graça de Jesus, é o favor de Deus, é o render-se à graça de Jesus, independentemente do que você tenha feito. Receba a graça de Jesus na noite de hoje, e saia daqui com a certeza de que a sua história será outra, por causa da graça de Jesus. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. A tua graça, Senhor, como ouvimos, derrama sobre nós. Aleluia! Mais e mais, tua graça sobre nossas vidas. Maravilhosa
graça me tocou, do medo me livrou, Ele me livrou. Preciosa é pra mim a graça do Senhor. Cante, igreja! Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Aleluia, Deus prometeu melhor pra mim, Deus, e nele esperarei, escudo e força Ele será, enquanto eu viver. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Liberto eu sou, aleluia. Liberto eu fui de uma prisão, Senhor, meu Salvador me resgatou, Ele nos resgatou, aleluia. Misericórdia, aleluia, oh, eterno amor e redenção. Oh, Senhor, derrama a tua graça. E se o meu mundo se acabar e o sol não mais brilhar, o Deus que um dia me chamou será pra sempre meu. Diga, será pra sempre, será pra sempre meu, será pra sempre meu. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor e liberto eu fui, aleluia. Liberto eu fui de uma prisão, meu Salvador, aleluia, nos libertou, Pai, me resgatou, aleluia, misericórdia e perdão, eterno amor e redenção. Abel teve a oportunidade e ofereceu a justiça que glorifica a Deus através do derramamento de sangue de um inocente. Caim teve a mesma oportunidade, mas ele optou em oferecer para Deus conforme as suas forças, conforme o seu querer e conforme a sua vontade. O filho mais novo errou, deixou a casa do pai, escolheu fazer, mas um dia ele resolveu voltar, porque ele entendeu que
na casa do Pai há misericórdia, a graça e perdão. E ele voltou e foi recebido e foi restituído à condição de filho. O filho mais velho termina a parábola que Jesus conta. Não é dito se ele entra ou não, se ele vem para a graça ou não. Pedro errou, negou, chorou amargamente, encontrou-se com Jesus, recebeu graça, recebeu misericórdia. Judas representa a todos aqueles que de alguma forma têm o coração endurecido porque querem resolver do seu jeito, da sua forma. E eu quero te convidar na noite de hoje a voltar para a casa da misericórdia, a voltar para a casa do perdão, a voltar para a casa da graça, a receber a graça e o perdão da pessoa de Jesus, seu Senhor, meu Senhor e nosso Salvador. Não permita que o teu coração seja pedrado. Receba a graça de Jesus, que vai amolecer o teu coração. Independentemente, você pode dizer: pastor, o senhor não sabe o que eu fiz. O senhor não sabe o que eu já fiz, o que eu já... O senhor não sabe o quanto eu traí Jesus essa semana. Minha irmã, meu irmão, eu quero te dizer que nesse instante, da ação do Espírito Santo te diz: arrependa-te, confesse os teus pecados, volte-se para mim, pois eu sou Deus de graça, eu sou Deus de misericórdia, eu sou Deus de perdão. E eis que farei novas todas as coisas da tua vida, e te darei um recomeço, e te darei uma nova chance, e te darei uma nova oportunidade. Receba a minha graça, venha para mim como você está, e receba da graça, receba da misericórdia e receba do perdão. Jesus te diz: eu tenho o poder de te perdoar. Não impede o teu coração, mas receba da graça que te justifica para a eternidade e para a salvação. E justificados em Cristo Jesus, libertos da força do pecado, viveremos com a graça de Jesus, que nos fortalece e que nos faz andar e prosperar. Que Deus nos ajude. Que a mensagem da reforma traga renovo ao nosso coração. E que desistamos de qualquer tentativa humana, de qualquer mentira humana, de proporcionar qualquer sacrifício, porque o sacrifício perfeito e único foi feito na cruz do Calvário. Basta-nos confessarmos diante de Jesus e nos rendermos a essa graça bendita e maravilhosa. E agora, irmãs e irmãos, que o exemplo de Pedro nos inspire a chorar diante dos erros, a nos arrependermos diante do trono da graça, a fim de recebermos socorro, graça e misericórdia de um Deus que nos ama, de um Deus que nos perdoa, de um Deus que tem a mão estendida, porque o cair é do homem, é nosso, mas o levantar é do Senhor, e Tu és o Deus que nos levanta, Tu és o Deus que nos coloca em pé, Tu és o Deus que nos dá
a possibilidade de andar altaneiramente. Aleluia. A graça nos reabilita, a graça nos restaura, a graça nos renova, a graça nos perdoa. Que assim seja com cada irmã e cada irmão nessa noite, com cada família, com cada visitante, com a igreja aqui presente, com o povo que o Senhor reuniu nesta casa de oração. Que saiamos daqui não tristes, não desanimados, mas animados com a graça bendita de Jesus. E agora, irmãs e irmãos, que a graça bendita do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem e permaneçam sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todo o sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe. Ide em paz. Uma semana abençoada, em nome de Jesus.